Neste vídeo você vai entender por que existem designs de helicópteros tão diferentes. Se é um rotor em cima do outro, se é um rotor na frente e outro atrás, se são helicópteros guindaste, helicópteros com hélices. Você vai entender como escolher o tipo de helicóptero durante o projeto. Muito bem-vindo, Junkie da Ciência. Eu sou Sérgio Hidalgo e este vídeo, como você deve estar imaginando, vai ser o mais interessante da série que eu fiz sobre helicópteros. Porque vamos colocar em prática tudo o que aprendemos para poder entender o que há de interessante nesse tipo de design tão estranho, em comparação com os designs convencionais. Sem perder mais tempo, vamos lá. Tenho certeza de que o primeiro tipo de helicóptero estranho que vem à sua cabeça são aqueles que têm dois rotores. Aqui, eu gostaria que você pensasse um pouco. Qual você acha que pode ser o motivo para usar dois rotores? Como, por exemplo, nas fotos que estou mostrando para você, se você notar, quase todos os helicópteros com dois rotores têm algo em comum. São grandes e pesados. Por exemplo, vamos comparar o Bell UH, aquele bem típico da Guerra do Vietnã, dos filmes e tudo mais, com o Kamov K-50 russo. O primeiro possui um rotor principal, o segundo dois rotores. Se analisarmos os dados técnicos para realmente entender a diferença, podemos ver que o peso máximo de decolagem de ambos é completamente diferente. O UH, decola com até 4.000 quilos, já o 10.000 quilos. Uma loucura! A diferença é mais que o dobro. Ou seja, podemos dizer que, em geral, você vai querer ter dois rotores quando quiser levantar muito peso. Para que você entenda isso, imagine que está projetando um helicóptero que precisa se parecer com o UH, mas que precisa carregar muito mais peso. A primeira coisa que faríamos seria aumentar o tamanho das pás, aumentar o diâmetro delas. Mas claro, como vimos no primeiro vídeo desta série, que aliás, eu deixo no canto e também deixo o link na descrição. Há um certo momento em que aparecem ondas de choque na ponta das pás. Quanto maiores as pás, mais devagar o rotor precisa girar para evitar ondas de choque. Claro, se o rotor gira mais devagar, talvez não gere sustentação suficiente. Portanto, aqui vemos que está o limite. Quanto maior for a pá, mais força centrípeta ela vai ter que suportar para não se desmontar. E é por isso que, se a gente observar o diâmetro das pás desses dois helicópteros, é mais ou menos o mesmo, cerca de 15 metros. Se quiséssemos redesenhar o UH, para carregar mais peso, não poderíamos só aumentar o diâmetro das pás? Portanto, precisaríamos colocar dois rotores. Primeiro, é importante esclarecer que essa configuração de rotores, um sobre o outro, chama-se coaxial, por compartilharem o mesmo eixo. Além disso, cada um gira em sentido diferente. De forma que você não precisa ter rotor de cauda, já que, como falamos também no primeiro vídeo, os rotores de cauda nos helicópteros são necessários para contrabalançar o torque gerado pelo rotor principal. Se você tem dois rotores girando em sentidos opostos, eles se equilibram mutuamente. Isso traz outra vantagem, pois ao usar o rotor de cauda, parte da potência do motor era destinada à cauda. Isso não está gerando uma força de sustentação que mantenha o helicóptero voando? Simplesmente é uma parte da energia do combustível que você está investindo para contrariar o torque. Mas quando colocamos dois rotores, ambos geram força de sustentação, ou seja, toda a energia, por assim dizer, está focada em levantar o helicóptero. Também é importante saber que, normalmente, dois rotores não duplicam a força de sustentação de um helicóptero, porque para o rotor que está mais embaixo, o ar já chega muito perturbado por causa do rotor de cima. E essa é uma das razões pelas quais surge outro tipo de design de helicópteros, como por exemplo o Chinook ou o Chinook, como você quiser chamar, que tem um rotor na frente e outro rotor atrás. Aqui, o ar que sai da frente para baixo de um rotor quase não interfere com o ar do outro, pelo menos enquanto o helicóptero estiver voando parado. Uma vez que o helicóptero comece a se mover, como já te comentei na série de vídeos, nos helicópteros em movimento é preciso levar mais coisas em consideração. Mas enfim, para que você entenda a essência. Claro, nesse tipo de helicóptero, como o Chinook, os dois rotores também giram em sentidos opostos para compensar o torque. Claro, essa não é a única vantagem que esse tipo de design oferece, pois também proporciona uma grande manobrabilidade na hora de desembarcar tropas no meio da montanha, ou recolhê-las, pois basta apoiar a traseira em um penhasco, sem precisar pousar totalmente a aeronave. Com um design convencional, isso não seria tão simples. Porém, helicópteros de dois rotores têm uma grande vantagem. E além disso, aproveitamos para responder à pergunta que propus no vídeo anterior, já que, em geral,
os helicópteros com 2 rotores podem voar mais rápido do que os helicópteros convencionais. Como expliquei no primeiro vídeo, quando um helicóptero avança, a parte do rotor que se move contra o vento vai gerar mais força de sustentação do que a parte que se move para trás. No entanto, se você tem 2 rotores, cada um girando em um sentido, o aumento de sustentação em um lado do helicóptero por um rotor é compensado pelo aumento do outro rotor do outro lado. E a primeira pessoa que soube me responder bem a essa pergunta foi Andrés Jimenez, que disse que o helicóptero mais rápido era o número 2, porque é um helicóptero axial. O que ajuda com o círculo de inversão, na verdade, não é exclusivamente por causa do círculo de inversão. Mas enfim, foi a primeira pessoa a dizer isso corretamente. Mas claro, esse tipo de design também tem uma complexidade incrível. Por exemplo, os helicópteros coaxiais. Você tem que fazer um prato cíclico, um em cima do outro e além disso, no mesmo eixo. É uma loucura mesmo. Nem quero pensar como isso pode ser difícil. Além disso, você tem que garantir que ambos os rotores não colidam sob nenhuma circunstância, porque, claro, se isso acontecer, você teria um acidente muito grave. É por isso que são feitas muitas análises de vibração, quanto as pás se defletem, etc. E evitar que uma bata na outra. Por exemplo, no Chinook, há uma parte em que as 2 pás passam pelo mesmo lugar, então a sincronização tem que ser incrível. Por exemplo, o Kamanka 1200 é um caso extremo. Quando vi esse helicóptero pela primeira vez, achei que fosse mentira. Mas esse tipo de helicóptero é tão plausível quanto os outros, você só precisa garantir que a sincronização seja perfeita e assim as pás não iriam colidir. Deixando isso de lado, há outros helicópteros bem estranhos, como os guindastes voadores. Se você reparar, esses são literalmente vigas voadoras que estão preparados, foram projetados para carregar muito peso e poder transportá-lo. A ideia desses é que todo o peso possa ser colocado no vão do helicóptero. Por exemplo, se for transportar metal, árvores ou outros itens, pode colocá-los nessa parte do helicóptero. Assim o centro de gravidade fica no centro do helicóptero, o que te favoreceria muito. Mas sério, a complexidade que tem que aparecer ao voar? Um dia o centro de gravidade está num lugar, no outro está em outro totalmente diferente. É uma loucura. Por exemplo, ao transportar água, como helicópteros usados para apagar incêndios com bolsas de água, o centro de gravidade fica bem mais baixo. Também temos depois designs que estão no limite de serem considerados helicópteros ou não, como por exemplo este design da Sikorsky. Já explicamos isso no canal. Os helicópteros e os aviões se diferenciam principalmente por uma coisa que é que, nos aviões, o sistema que te proporciona o empuxo está completamente desacoplado do sistema que gera a força de sustentação, que são as asas. No entanto, em um helicóptero é o mesmo sistema, é o rotor. O rotor gera a força para cima e também gera o empuxo, simplesmente orientando o rotor. Mas essas máquinas já não cumprem mais essa definição, pois tem hélices que geram o empuxo, enquanto o rotor gera a força de sustentação. Claro, esse helicóptero é o mais rápido do mundo, que, segundo o Google, chega perto dos 500 km por hora. Mas é que, olha, vamos pegar esse helicóptero como um resumo de tudo o que te contei antes. Porque a sustentação que você precisaria conseguir com um rotor grande também pode ser conseguida com 2 rotores pequenos. Então isso faz com que, primeiro, você possa voar muito mais rápido antes que se gerem as ondas de choque na ponta da pá, e segundo, que você possa fazer com que o rotor, os 2 rotores giram mais devagar, o que também atrasa o surgimento das ondas de choque. Além disso, estou certo de que nas pontas das pás usam perfis salares otimizados para evitar ondas de choque. Com um sistema propulsivo, não é preciso inclinar os rotores. Lembra dos vídeos anteriores? Dissemos que ao inclinar os rotores, a força de sustentação diminui. No entanto, como eu disse, se você não está inclinando eles, a força de sustentação se mantém constante. Enquanto isso, com seu sistema propulsor, você pode gerar muito empuxo. Quem fala desse tipo de design, como o de Sikorsky que eu estava comentando, também fala de designs como o Eurocopter X3, que bom, esse é ainda pior porque tem umas pequenas asas que em altas velocidades geram sustentação para você. Então não é só que o empuxo não venha do rotor, mas ao ter asas, nem toda a força de sustentação vem do rotor. O que, como eu te disse, muita gente já nem considera esse tipo de design como helicóptero, outros consideram, eu realmente nem sei o que pensar, é uma verdadeira loucura. E por último, queria comentar sobre esse design de cauda nos helicópteros que tem, assim, meio girada. Sabe por que isso acontece?
Não vou contar, quero que você responda. Essa é a pergunta para o próximo vídeo. Qual é o motivo pelo qual a cauda desses helicópteros é girada? Espero que você tenha gostado deste vídeo, que tenha entendido muitas coisas sobre o mundo dos helicópteros, que, como vocês já sabem, é mágico. Vamos continuar falando sobre esse assunto no canal. Já sabe, né? Se você gostou deste vídeo, deixa um like e se inscreve se ainda não for inscrito. E como sempre, você já sabe. Ciência pesada. Bom, e queria dizer para vocês que estamos mandando ver em um servidor que criei no Discord. Vou deixar na descrição para quem quiser entrar. Por favor, leiam as instruções, é importante. Lembrando aos que mais apoiam o canal e estão sempre nos comentários que podem contribuir com o meu trabalho no Patreon. Por apenas $1 por mês, o valor de várias pessoas se torna uma quantia interessante. Digo isso porque, como vocês sabem, estou muito comprometido com o canal. Estou postando vídeos, estou em época de provas, atolado, e mesmo assim não estou deixando de fazer vídeos. Se $1 por mês ainda for muito para vocês, por serem mais novos, ou por outro motivo, assistir aos anúncios também ajuda bastante meu conteúdo. Até a próxima semana e, como sempre, ciência pesada.